Oi galera, meu nome é Lilia, bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal e hoje a gente vai conversar sobre a história de uma mulher, esposa de um dos caras mais famosos da história, mas que ao contrário do que a gente pensa não vai levar uma vida nada fácil, assim como tantas outras mulheres do século XVI. E essa história eu li no livro. E o livro que a gente vai conversar aqui hoje foi o enviado na caixinha do mês de julho do Clube Intrínsecos. Eu estou falando do Max, que se chama Hamnet, que foi escrito pela Meg O'Farrell e lançado em 2020 com o mesmo título em inglês. Antes da gente continuar então essa resenha, eu queria pedir para vocês, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, se inscreva, também já deixa o seu joinha aqui de curtir o vídeo que ajuda o Li no Livro a chegar a mais lugares. E caso você se interesse pela história desse livro e decida adquirir ele, então vou deixar aqui embaixo também o link de compra da Amazon aqui do canal, que você não paga nada mais por isso. Se eu não me engano, no momento que eu estou gravando esse vídeo, esse livro está em pré-venda, mas ele vai estrear, então ele vai ser lançado aí no dia 8 de setembro, então fiquem de olho. O livro que a gente vai conversar aqui hoje carrega o nome do nosso, digamos assim, protagonista, pelo menos era o que eu achava, que é o Hamnet, um menino de 11 anos. E vai se passar, então, em torno dessa família, mas para mim, a protagonista, então, vai ser, na verdade, a mãe dele, a Agnes, que é uma mulher extremamente forte, extremamente autêntica e original na sua vida. Ela é uma mulher que ela se considera, assim, basicamente uma mulher da floresta, devido às origens da mãe dela, ela tem todo esse contato com a natureza. E ela então vai se casar, vai ali se apaixonar e se casar com o nosso querido William Shakespeare, mas na verdade aqui ele fica totalmente de fora da história, o foco da história mesmo é nela e nos seus filhos, já que eles se casam ali, ele muito jovem, né, ela também de certa forma, engravidam e acabam tendo uma filha, e em seguida vão ter então os seus gêmeos, um deles vai ser o Hamlet. E enquanto o Shakespeare precisa ir para Londres para seguir sua vida ali no teatro e tudo mais, ela acaba ficando com os filhos numa outra cidade e acaba basicamente criando eles crescendo. E a grande problemática que vai passar então, basicamente, quando o Hamlet tem 11 anos e ele acaba aí tendo sua vida interrompida por uma doença extremamente grave, que era a peste bubônica, que dizimou aí, a gente não sabe, mas com certeza mais da metade da população mundial da época. A minha primeira reação quando eu recebi esse livro, na verdade, foi saber se eu precisava ou não ler o Hamlet, né, que é uma peça de Shakespeare, mas acabou que não, provavelmente não ia conseguir encaixar, não é uma peça assim tão curta, apesar de que as leituras do Shakespeare são geralmente super rápidas, né, até o momento eu só li 2 dele, que foi o Romeu e Julieta e a Megera Domada, que eu gostei bastante, mas achei assim que não ia encaixar nas minhas leituras, falei, quer saber, eu vou acabar lendo esse daqui primeiro, depois se eu precisar pegar referências eu leio, e na verdade não tem nada a ver, exceto lá no final vai ter um link aí entre essas duas histórias, mas nada que você vá perder essa experiência desse livro sem ter lido Hamlet. Pra mim, uma das coisas mais incríveis dessa história, não necessariamente mérito dela, mas que eu gosto muito é essa ambientação no século XVI, final do século XVI, em que a Europa, em especial, onde se passa nessa história, estava fervorosa porque estava sendo atacada por uma peste, a peste bubônica, ou também conhecida como peste negra, que é uma coisa assim absurdamente contagiosa, absurdamente errada, e que as pessoas eram acometidas, às vezes morriam em 1, 2, 3 dias, matava super rápido, era super contagiosa, né? Passava através dos fluidos corporais e também da respiração. E é uma coisa assim muito, muito, muito chocante. Não tinha vacina, não tinha muito que pudesse ser feito. Se a pessoa ficasse de cama, tinha que ficar ali, digamos assim, torcendo para algum milagre acontecer realmente, para a pessoa não morrer. E as outras pessoas que estavam em volta, a família que precisava cuidar da pessoa doente, também estava à mercê, basicamente, de ser contagiada ou não. E essa ambientação, que na verdade não chega a ser exatamente o foco da narrativa, ela vai por um outro caminho, vai bem mais sobre os sentimentos, sobre a família, sobre a interação dos personagens, mas esse pano de fundo me deixa muito agoniada, me deixa muito... me faz um pouco mal, às vezes, até ler sobre isso. Mas é muito importante, né, ler sobre a nossa história. E é difícil também encontrar histórias que se passem exatamente nesse local, nesse tempo aí que essas coisas horríveis aconteceram. Como eu disse, eu gosto muito de histórias que vão muito mais lá para trás. Claro que eu acho que histórias do século XIX, histórias do século XX acabam sendo mais comuns se você gosta de ler clássicos, mas aí a voltar um pouco mais os séculos começa a ficar um pouco mais escassas essas histórias. E claro, fica
cada vez a barreira, né, do tempo vai ficando um pouco mais difícil de ser ultrapassada. Então eu gostei muito de revisitar essa época, especialmente, como eu disse, no momento em que uma crise de saúde tão absurda estava acontecendo. E é interessante porque a gente tem acesso a como aconteceu, aos números, mas aqui essa história ela vai se passar dentro de uma família que foi acometida por isso e todas as consequências e todo o trauma, todo o luto que tudo isso gera. A escrita da autora é simplesmente maravilhosa, eu adorei, adorei, adorei a escrita da Meg. Ela me ganhou logo nos primeiros ali momentos, né? O primeiro capítulo em si, acho que tem umas 40 páginas, em que vai introduzir pra gente essa família, a mãe, os filhos, os avós e todo mundo que vive em volta, vai dar um pouquinho da ambientação, como funciona a vida deles, o que eles fazem, né? A profissão do avô, a profissão da avó e tudo mais, e é extremamente bem feito, bem construído, a ponto de você estar sendo apresentado ali para uns 8 personagens, sei lá, e você conseguir distinguir cada um deles e você já entender como é estruturada essa família. Isso é totalmente mérito da autora, que já te prende na história e já te instiga a continuar. Outra coisa bem legal é que essa história ela é contada em 2 tempos, como eu disse, o que eu narrei ali basicamente que vai se passar com o Hamlet tendo ali seus 11 anos, mas a história vai intercalar entre o presente e o passado. Então vai voltar lá uns 10, 15 anos, ali quando a Agnes conheceu então o William, né? E eles se apaixonaram e eles tiveram uns filhos e tudo que vai desenrolar dessa história, esse começo da vida deles de casado, o começo da formação da família deles. Confesso que no comecinho, bem no comecinho, eu achei meio cansativo essa parte do passado, eu não estava ali tão envolvida, porque basicamente é quase como se fosse um livro diferente, né? Porque são 2 histórias paralelas correndo. Mas conforme você vai entrando no narrativo, você vai ficando cada vez mais curiosa para entender realmente como tudo aquilo aconteceu e não necessariamente só o que vai acontecer no presente. E, enfim, vai chegar uma hora que eles vão se cruzar e tudo mais e a história vai seguir pra frente. Achei muito, muito legal como a autora escolheu narrar, em vez de fazer uma coisa totalmente linear, ela quebra esses 2 tempos para dar ali um pouco mais de suspense no que vai acontecer na trama. Outra coisa muito maravilhosa são os personagens que você super se apega, eles são muito gostosos de acompanhar as vidas deles todos ali, é muito legal. Mas pra mim, a minha personagem preferida foi a Agnes, como eu disse, que acaba sendo ali a protagonista da história. Ela é muito massa, ela é aquela tipo de mulher que tem o espírito livre, que segue as suas próprias convenções. Vai ter uma pitada ali, um pouco de sobrenatural, um pouco de misticismo da parte dela, já que ela trabalha com as ervas da floresta, ela tem algumas coisas assim pra ajudar as pessoas a curar as doenças e tudo mais. E é muito legal porque ela foge muito às convenções da época, eu acho que fugiria às convenções de hoje em dia também. É aquela pessoa que todo mundo, sabe, olha meio torto, não sabe como funciona, tem aquela característica de, aquela é a bruxa e tudo mais. Então é uma personagem super forte, uma mãe muito legal, com uma história extremamente dolorosa muitas vezes. E, enfim, de longe minha personagem preferida. É justamente nela que vai se focar a história, ao contrário do que eu esperava, porque de certa forma eu fiquei um pouco curiosa, porque eu não conhecia quase nada da história do Shakespeare, então eu queria saber um pouco mais como era a história dele. Mas aqui totalmente não é focado nele, já que ele vai embora para Londres para trabalhar e ela se vê então basicamente sozinha para criar os filhos, junto com então a família do marido. E você vê ali toda a dificuldade que ela passa, o tempo que as coisas que ela tem que abrir mão em função do sonho dele. Então é muito, muito legal e passa essa ideia aí de uma mulher super altruísta, né? E, enfim, que leva a vida ao seu modo e que teve aí, se viu em pleno século XVI, tendo que criar os 2 filhos, os 3 filhos, né? Basicamente sozinho. Como eu disse, vai chegar uma parte em que o Hamnet, né, vai então falecer dessa doença. Isso já não é spoiler, já é contado na sinopse. E essa parte, em sequência dessa parte, vai vir uma parte muito pesada que vai ser trabalhada, que vai ser a parte do luto da família como um todo, mais específico e mais intensamente pela Agnes. E confesso que essa parte incomodou um pouco, assim, porque chegou uma hora que eu falei, ok, vamos em frente. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso, eu ficava pensando, né, e me cobrando, porque imagina para uma mãe perder uma criança de 11 anos de uma forma tão absurda, de uma forma tão abrupta e dolorosa e o quanto esse luto permanece, nunca vai embora e como é intenso isso e como muitas mães, né, não conseguem nem se recuperar de um baque desse. Então, acho que todo momento que você tá vivendo aquele luto com ela, aquele momento triste, com certeza para uma mãe seria 10 vezes pior. Então, acho que a autora consegue te puxar muito lá embaixo, assim, muito
nessa parte sombria e triste de perder uma criança tão novinha. Foi um livro que eu não esperava realmente que fosse lá muita coisa. Na verdade, eu não tinha entendido nem para que lado que ele pretendia ir. E foi muito, muito legal. Eu gostei demais. Vai falar sobre família, vai falar sobre sentimentos, vai falar sobre amor, vai falar sobre seguir seus sonhos, sobre ter dom, sobre ser uma pessoa, ser quem você realmente é, não o que a sociedade espera de você. E trouxe diversas lições e ensinamentos que eu gostei muito lendo. Devorei ele, acho que em 2, 3 dias. Foi uma coisa assim absurda, porque é muito gostoso de ler. E acabei então dando pra ele 4 estrelas e meia. Uma das coisas que eu falei pra vocês que eu queria saber era sobre a vida do Shakespeare, e lá na revistinha que vem junto com o livro do Intrínsecos, dentro da caixinha, falou um pouco mais sobre essa história, sobre essa biografia do Shakespeare, que eu não tinha nem menor ideia, assim, nem sabia o que tinha acontecido. Enfim, e descobri que realmente ele se casou muito jovem, ele tinha 18 anos e já a sua esposa tinha 24 ou 26, se eu não me engano. Eles se conheceram e se apaixonaram, ela engravidou, e todo mundo tinha essa ideia aí de que ela enfeitiçou ele, porque ela era uma mulher mais velha, ele era um pouco mais novo, né? Um rapazote. E eles acabaram mesmo tendo filhos e, enfim, tiveram um filho que acabou falecendo, que não tem causas comprovadas exatamente do que ele faleceu, já que na época, né, os registros são bem escassos, né, são bem limitados, então realmente tem o registro de morte do filho dele, mas não tem a causa. Então, a autora, por liberdade poética, por liberdade aí da imaginação mesmo, achou que coincidia muito com a época que teve essa crise, né, dessa peste bubônica que se espalhou e acabou, então, atribuindo a morte do filho dele a isso. E é muito legal, então, ver como ele realmente viveu essa vida com essa mulher durante muitos e muitos anos. Eles viviam realmente meio afastados, ela vivendo numa cidade que eu esqueci o nome, e ele vivendo em Londres e levando essa vida. Mas no final da vida eles acabaram indo morar juntos quando ele decidiu se aposentar. Então eles viveram ali alguns anos juntos até ele falecer. E é muito bonito ver essa história de amor aí de tanto tempo atrás. Outra coisa legal que a revistinha traz é sobre um teatro chamado The Globe, que era onde o Shakespeare encenava suas peças na época, que foi uma confusão muito louca, foi criado e era gigante, aí depois de um tempo pegou fogo, aí reconstruíram, e daí chegou uma época que um governo meio conservador se instaurou e mandou fechar, e ficou fechado por muitos anos, e só foi reaberto, se eu não me engano, na década de 90 agora, que ele foi reconstruído e conseguiram o alvará, então, para fazer ele funcionar de novo, e tcharará, e desde 1996 que eu cheguei agora, ele está aberto e funciona passando peças de Shakespeare e tudo mais. Então, nossa, eu queria muito conhecer, quem sabe se um dia aí eu conseguir chegar até, né, a Terra da Rainha, eu com certeza vou querer conhecer esse lugar em que um cara sensacional, surreal, pisou e, enfim, encenou suas peças e tudo mais. Então, galera, por aí é isso. Obrigada por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham gostado da minha resenha. Deixa aqui embaixo tudo o que vocês acharam desse livro, se vocês leram, se gostaram, se não gostaram. E também se tem interesse de ler, se estão aí animados. E a gente se vê, então, por aí.